Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um miudinho. Hoje um miudinho especial, um miudinho solicitado, pedido. Muita gente pediu na internet, muita gente pediu aqui no salão também, né? Que dia que você vai falar de novo da África, mas contando a experiência, apresentando as fotos. Bom, já era um projeto fazer uma espécie de trilogia, de 3 episódios, né? Um antes da viagem, um segundo feito pelo Wagner, pela Clarissa, né, que foi aquele segundo episódio especial sobre o Ubuntu, sobre o projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, e esse de hoje que eu programava que fosse depois da viagem. Eu segurei um pouco mais para soltar esse episódio, primeiro porque eu queria fechar a passagem do Toma Tua Cruz e Segue-me, né? Segundo porque eu queria que fosse bem juntinho do Natal. Então, hoje nós estamos gravando o episódio especial da viagem, e a semana que vem a gente já vai fazer o episódio especial do Natal. E depois a gente retorna, como a gente não faz intervalo, a gente não tem recesso, depois a gente retorna com os estudos dos versículos de Mateus normalmente. Tá bom? Bom, no que vai consistir esse episódio de hoje, né? Que vai ser 15 minutos mais longo. Prometo que não vai ser tão longo quanto aquele primeiro, não. Vai ser 15 minutos mais longo. 2 blocos, 2 partes. A primeira parte é apresentar o projeto. Mostrar as fotos. Foi muito difícil. Olha, a gente deve ter registrado, todo mundo que viajou, mais de 800 fotos, eu avalio. Vocês têm noção do quanto de registro teve. Eu levei um tempinho para selecionar 70, e depois das 70, selecionar aquelas que eu ia encaixar aqui. Então, eu tive que fazer um remendo danado, colando foto, juntinho de foto. Ficou uma gambiarra, a Juju me xingou de tudo. Falou, nossa, isso aqui bagunça, que é isso aqui? Mas é porque eu queria que vocês conseguissem ver o máximo de registros sobre como o projeto funciona. Esse vai ser o primeiro momento. O segundo momento, aí são de textos que eu selecionei após a viagem. Então, naquele primeiro miudinho especial, foram textos que eu selecionei com base nas leituras e antes da experiência. Só que aí veio a experiência. E com a experiência, tenho outras leituras e outras reflexões, consequentemente, né? São reflexões, assim, eu não vou dizer polêmicas, porque quando a gente fala de evangelho, não tem polêmica. Só tem polêmica quando você foge do evangelho. Porque você foge do evangelho, você cai no terreno das opiniões. E aí eu acho isso, fulano acha aquilo, Beltrano acha outra coisa. Mas quando a gente trabalha com o terreno do evangelho, a perspectiva é uma só, é a de Jesus. Mas são reflexões densas, carregadas de densidade. São aquelas reflexões assim que vão te roubar um pouquinho o sono. Mas não a insônia do, ai meu Deus, será que meu salário vai cair amanhã? Será que o 13º, a segunda parcela cai amanhã, depois de amanhã? Não é esse tipo de insônia, é outra insônia. É a insônia fruto do anseio, não ansiedade, do anseio de dar um passo além. Ou melhor, na hora que a gente entrar nos textos, vocês vão dizer que é mais que um passo, é um salto quântico. Um salto quântico. Tá bom? Aqui, de cara, eu já tenho que falar sobre essa foto e por que eu escolhi esse versículo, né? O versículo de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Eu não sei se vocês observaram o painel no fundo desse que é o escritório do Wagner, lá no projeto Nação Ubuntu, do Malawi, na África. E aí, lá no fundo, vocês vão ver que tem um painel pintado, lindíssimo, de um Cristo negro. E quando eu entrei no escritório, eu me deparei com um Cristo negro, eu fiquei profundamente comovido.
profundamente emocionado e me inspirou bastante. Então, todas as vezes que nós nos reuníamos ali no escritório do Wagner para estudar os textos, as leituras que eu tinha selecionado, né? Era uma caravana da espiritualidade, o projeto era esse. Todas as vezes que a gente se reunia ali, quem estava entre nós? O Cristo da África subsaariana. Né? E então eu resolvi abrir justamente com esse painel para a gente já ir refletindo, né? Sobre qual é o rosto de Jesus, né? Qual que é o rosto de Jesus? Do Cristo histórico a gente nunca vai saber. A não ser que tivéssemos ossadas, e o Cristo cuidou para que elas não aqui ficassem, desmaterializou tudo, a não ser que tivéssemos lá vestígios dos restos mortais de Jesus por um carbono 14, uma reconstituição por computação gráfica. Não tem como fazer. Então, o Cristo tem o rosto dos oprimidos. O Cristo tem o rosto dos oprimidos. Ao longo do estudo a gente vai refletir melhor sobre isso. Mas guardem essa primeira afirmativa. O Cristo tem o rosto dos sofredores. Pois bem, próxima foto aí já é Tzaleca. Então vamos entender o que é Tzaleca, né? Tzaleca é um campo de refugiados. Na década de 90, né, houve um acordo do governo do Malawi com a Acnur, que é a agência da ONU que cuida dos refugiados no mundo inteiro. Na ocasião, o conflito próximo que precisava, que exigia uma situação de amparo ou de acolhimento, era em Ruanda, né? E o Malawi cedeu uma região de uma prisão de criminosos assim terríveis, né? Que se chamava Tzaleca. E Tzaleca, traduzindo, quer dizer fim da linha. Era o fim da linha. E aí a Acnur entrou em negociação e o governo cedeu aquela região, com uma condição. Os acolhidos, os refugiados, é o termo correto, né? Os refugiados ali poderiam construir sua casinha, permanecer ali, mas não poderiam sair daquela região e nem trabalhar. Então isso cria uma situação socioeconômica grave, né? Grave. Lógico, o temor do Malawi de que a presença desses refugiados significasse uma ampla concorrência à mão de obra local, entendeu? Essa é a lógica do governo, uma lógica puramente economicista. Nunca se cogita o ganho de um país quando você recebe mão de obra, coração, mente, intelecto vindo de outras partes. Só se considera que é boca a mais para comer e braço a mais para competir no mercado de trabalho, né? Essa primeira fotinha que vocês estão vendo, com essas casinhas de lona, são as moradias que a Acnur monta como moradia provisória. O refugiado que chega, né? A princípio de Ruanda, depois de Burundi, mas recentemente, sobretudo, vindo do Congo, é a grande maioria, né? Esse refugiado deveria ficar ali uns 30 dias, né, Tininha? Acaba ficando 3 anos. Mais, né? 10 anos. Tem gente que está lá 10 anos morando nessa loninha, que é essa foto do meio. Só que tem um detalhe, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque a gente teve que comprimir aí para caber mais fotos. Cada portinha dessas divisórias de lona é uma família. Tá? Então, dentro de uma casinha dessa de lona, moram famílias, no plural. Algumas que já estão lá há uma década. Né? E do lado, não, lado direito aí, é uma foto, o máximo que eu consegui, assim, no processo de seleção do que seria Tzaleca. Né? Eu não me lembro bem, mas são milhares de pessoas, algo em torno de quase 50 mil pessoas que moram. É uma favela. Hoje, Tzaleca é uma favela onde moram refugiados. Eles não podem sair de lá para trabalhar, ter emprego formal. Eles criaram uma economia local e vivem com $5.
Isso. Uma mesadinha que a Acnur, a ONU, dá por mês $5 para a família passar o mês. A situação é essa. Pra vocês entenderem. Bom, vamos ver um pouquinho mais de Tzaleca. Próxima imagem aí é as vielas, né, de Tzaleca. Então, nós não estamos falando de ruas pavimentadas, não tem sistema de esgoto, não tem iluminação noturna, não tem água encanada, não tem nada disso, tá? São essas vielas aí. Não tem coleta de lixo, não existe isso. Saneamento básico não existe ali. E por dentro, uma casinha, uma dessas casinhas, não tem móveis, viu, gente? Não existe móveis. Isso aí que vocês estão vendo, essa caminha de tijolos aí, né? Tem uma esteirinha de palha por cima dela, não tem colchão. E ali dorme a família toda. Ali dorme a família toda. E aqui, essa foto foi um achado, porque da hora que eu vi essa próxima foto, né, da colega nossa, caravaneira, a Leandra, né, eu a princípio eu falei, 3 fotos iguais, mas não são iguais. Se vocês olharem um detalhezinho, da esquerda para a direita, 3 fotos iguais. Não é? Errado. Olha para o rostinho da senhora, dona da casa. Essa senhora grávida, com mais 4 filhos, né? 4 ou 5 filhos. Ela a fotógrafa, no caso foi a Samantha, ela flagrou o momento em que a senhora vai receber a notícia de que foi apadrinhada. A moça que está abraçando ela, a Leandra, é a madrinha. Então ela abraçou a moça e o Wagner vai dar a notícia. Olha, começa amanhã. A partir de amanhã, você pode ir para o projeto com seus filhos. Os meninos vão para a escola, tomar café, almoçar, sair de lá, lanchar à tarde, e a senhora vai para o campo. Não vai precisar mais ter essa vida, não. Vai ter um salário digno e vai ter um emprego. E acesso a todos os projetos. Olha o rostinho dela. No primeiro, ela está tensa. No meio, ela está começando a segurar um sorriso. Quando ela recebe a notícia, ela relaxa. É isso que a Fraternidade Sem Fronteiras faz. Dá essa notícia. Né? E agora, aquela senhora, com a sua família, vai frequentar este lugar. Né? Quando você está nessa estrada de terra, você sente que está chegando no projeto, quando você vê lá o welcome, né? Bem-vindos. Aqui é a primeira construção, é o primeiro prédio, né? Passando para o próximo já. Eu vou precisar de tempo, gente. Então vou passando rápido. Depois vocês olhem em casa com calma, o povo de casa, né? Então, a primeira fotinha aí são das salas de aula, as novas, que estavam em construção. Algumas já estavam sendo utilizadas, né? E é uma construção circular, tipicamente aldeã africana. Toda a estrutura do projeto Nação Ubuntu é uma estrutura aldeã. A parte principal tem uma palhoça, um quiosque muito grande, cabe lá umas 100 pessoas. Na parte central, mais, né? Bom, em roda. Não, quiosque. Central, onde a gente orava. Né? Enfim, tinha umas 300, né? Então, fica na parte central e as construções todas com as portas e janelas voltadas para o centro. Essa estrutura não é casual. É estrutura aldeã do Ubuntu. Então, gravem isso, porque tudo é voltado para o centro. O centro onde todo mundo se reúne. 7h30 da manhã, todo mundo lá fazendo uma oração. Só que a oração é precedida por uma festa. Música, gente cantando, tocando tambor, todas as músicas de temática espiritualizada e dançando. É assim que eles começam um dia de trabalho. Segunda-feira de manhã, a primeira vez que eu vi isso, era uma segunda-feira de manhã. As mulheres estavam ali cantando, dançando e rezando, dizendo a Santi Mungu, obrigado Deus. Dali iam para a roça, capinar. Eu falei, gente,
Domingo à noite, quando toca a musiquinha do Fantástico, dá uma depressão. No outro dia, você vai, na segunda-feira de manhã, você vai para o serviço bater ponto com mau humor. E esse povo está cantando e dançando. Então, as construções lá são todas simulando a vida aldeã. Tá bom? Aqui embaixo é uma foto do muro lateral do projeto, então ele é todo murado e tal, mas é um projeto ainda. E o termo é bem apropriado porque está em construção. Ainda não é o que será, né? Ainda carece de recurso material, recursos humanos, né? Mão de obra, alguma mão de obra especializada. Então está tudo sendo erguido ainda, né? Tem muitas construções. Mas isso dá um tom de atividade, de movimento, né? Incrível. E a palavra Ubuntu, Ubuntu vem de Bantu, que é a comunidade. Esse U do prefixo quer dizer a comunidade em movimento. Ubuntu quer dizer movimento. Sabia, Priscila? Ubuntu quer dizer movimento. É o que a gente via lá. Era gente passando para lá e para cá o tempo todo, trabalhando. Levando uma caixa num lugar, carregando menino para lá, gente dando aula, gente cantando, gente capinando, gente plantando, gente estudando. Movimento. A comunidade em movimento pleno. Movimento, não corre-corre. Se vocês forem na Faria Lima, às 18 horas da tarde, o que vocês vão encontrar é corre-corre. Não é movimento. Movimento é ação conjunta, comunitária, coletiva. Corre-corre é cada um correndo atrás do seu. Entenderam a diferença? Eu ainda vou falar outras cositas. Próxima foto é o que seria a secretaria, meio sala de recepção do projeto, né? Então, né, onde vocês estão vendo esses bancos de cimento, aí tem a secretaria propriamente dita, onde as pessoas são registradas, levam sua documentação, a documentação que tiver, né? E tudo mais. Mas aqui também tem consultório odontológico, não sei se vocês estão vendo as fotinhas aí, né? Tem uma farmacinha, tem um consultório de atendimento psicoterapêutico. E embaixo uma quadra, que é quadra de futebol, é quadra de basquete, o time de basquete lá tem destaque, tá? Foi permitido alguma competição eles participarem, então eles se destacam na liga local. E a gente assistiu uma partida, um processo seletivo de representantes do tênis. Houve uma doação de raquete, de bolinha, de tênis, e um professor de tênis dá aula para as crianças de tênis. E a gente assistiu uma partida de tênis, tudo nessa quadrazinha. E para frente as crianças. Aí é um show à parte, né? Na primeira foto à esquerda é a salinha de aula. Essa salinha de aula, vocês vão notar, as duas salinhas de aula, as crianças sentadas no chão, porque o método é montessoriano, mas com algum tempero da escola Waldorf. Então, não é uma escola convencional. Enfim, essas crianças têm acesso a uma educação de ponta. É pedagogia de ponta. Claro, a Adriana está lá no meio, né? Óbvio, né? Quando ela vê menino, ela sai do sério. E essa senhora, vocês estão vendo, essa moça em pé, é a tia Lilian, é a diretora da escola. A Lilian, eu vou contando essas coisas na foto, mas depois nós vamos aprofundar essas questões nos textos. A Lilian e o Gabriel, o esposo dela, gente, eles deixaram uma vida muito confortável no Rio de Janeiro. O Gabriel, ele era funcionário da escola militar no Rio de Janeiro, professor, concursado, federal. Visitaram e decidiram que a vida deles era lá. Abriram mão do concurso, abriram mão da vida confortável que eles tinham no Rio de Janeiro e foram todos para lá. A família, moram eles e as 3 filhas.
um caçulinha, inclusive, nasceu lá. Ele já engravidou lá. E ela é a diretora da escola e o Gabriel é meio que o gestor, né? Ele que administra o dia a dia, o cotidiano do projeto. Só voltando, ainda nessa foto, essa aí é uma foto das crianças na salinha de aula delas, viu? Como é projeto Nação Ubuntu, porque tem algumas comunidades, algumas tribos que não são reconhecidas pelas demais como tribo fora do projeto. Por exemplo, em Tzaleca, ali. Mas quando entra no Nação Ubuntu, ali vira nação. Todos têm um reconhecimento. Cada salinha tem o nome de uma tribo ou de um país da África. Não sei se vocês estão vendo na porta da salinha o nome. Porque essas crianças, quando elas se misturam, sim, seus pais, alguns vieram de Ruanda, outros do Burundi, outros de Moçambique, outros vieram de... Não, ali em Moçambique não, porque não são refugiados. Alguns vieram do Congo, mas você não distingue quem é o quê ali, entendeu? Próxima foto é as crianças, porque ninguém estuda de barriga vazia. Em cima, elas tomando o café da manhã delas, um mingauzinho. Então, chegam e já vão tomar o café da manhã delas. Aqui, esse menino recolhendo pratos é porque é educação montessoriana, então é educação para autonomia. Então, eles ajudam, as crianças carregam o prato, distribuem a colherzinha que vai tomar o mingau. Elas trabalham juntos, né, justamente para estimular nelas a questão da autonomia. E embaixo, gente, é que eles simularam uma eleição local para os representantes de turma. E foi uma educação para a cidadania e para a vida política, porque teve votação, eles faziam discursos inflamados, as crianças, assim, defendendo o seu projeto, as outras aplaudiam, algumas levavam plaquinha, e teve o momento do Jim receber o certificado lá com a sua faixa, de que ela ia exercer um cargo de liderança junto às outras crianças, né? Avançando aí, gente, vamos prestar atenção aí, vamos lá, Maria, Toizinho. Próxima foto. Em cima, vocês vão ver a inclusão digital no projeto. Então, tem computadores, justamente porque, apesar de ter um modelo, um paradigma de vida aldeã, essa aldeia se encontra no mundo tecnológico, né? Não tem como fugir disso. Mas o legal é que a sala das máquinas, né? A sala da inclusão digital fica do lado de uma livraria, de uma biblioteca, né? E embaixo, o sistema de cooperativa, né? Internamente tem uma espécie de uma cooperativa de costureiras e de estilistas, e elas usam a famosa capulana, né? O tecido local, bem colorido, lindo, para fazer mochilas e vestidos e chapéu, enfim. E comercializam e a renda, elas partilham entre elas. Eu digo elas porque, em grande parte, são mulheres, né? Próxima foto. Em cima é a marcenaria. Embaixo, mais à esquerda, é a usinazinha onde eles fazem o carvão. A questão é a seguinte, lá não existe gás para cozinhar. E também, como não existe gás e o consumo é diário, inclusive para esquentar a água quando precisa tomar banho, né? Então eles, vamos dizer assim, reciclam a própria fuligem com alguns outros materiais e fazem esse carvão. Esse carvão que é fabricado por eles. Para poder... É o combustível local, né? Do lado a granjazinha, as galinhazinhas, dá um ovinho. E aqui da direita é a sala de música. Lá no fundo vocês vão ver de camiseta branca o Július, que é um músico e produtor musical que percebeu o talento exuberante, transborda, em termos de musicalidade, da comunidade da África subsaariana como um todo.
de qualquer país. Gente, foi até uma brincadeira, eu estava do lado do Wagner, a gente vendo um coral masculino se apresentando, assim, cutuquei para ele, assim, alguém canta mal aqui? Eu falei assim, eu. Todo mundo cantando maravilhosamente. Então ele percebeu isso, não só montou um baita de um coral, gente, mas eu sou chato com música, né, Ednei? Eu sou chato com música. Ali ninguém canta mal. O coral é maravilhoso. Final de tarde, a gente reprogramou os horários, que é final de tarde, vamos lá ver o ensaio do coral. Era um deleite. E o Júlio está gravando clipes e gravando um disco com elas, fazendo a captação do canto delas lá, para depois mixar, remasterizar, masterizar e divulgar o canto delas, das mulheres, né? Esse próximo slide é um almoço que o próprio grupo ofereceu para as famílias que não são ainda apadrinhadas. Então, tem esse limite, né? Não, o projeto ainda não conseguiu apadrinhar todo o Desaleca, são 50 mil pessoas. Só crianças são mais de 9 mil. Né? Então é muita gente na favela. E aí, o que acontece é que o que o Wagner faz, eu digo Wagner como coordenador, gestor, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, em situações de exceção, o que sobra, mas nunca sobra, mas sobra, entre aspas, do projeto, acudir às famílias que ainda não foram apadrinhadas. Então, para dar um exemplo, os caravaneiros, para não onerar o projeto, cada um deu uma quantia de dinheiro para passar a semana. Um conforto danado, tem a casa dos caravaneiros, né, o alojamento onde a gente ficava. Aí o Wagner vai, ele, a Olívia, que é a coordenadora uma dama maravilhosa, mulher fina, elegante, sofisticada. Oh, saudade. A Olívia, ela é a governanta da casa. Compra iogurte, compra, né, fruta, compra pão, né? A Priscila todo dia comia o seu breakfast com pasta de amendoim e banana amassada. Depois eu aprendi, né, esse reparto delicioso. Enfim, dava um conforto danado pra gente, justamente porque é um impacto danado, gente. Você sai do banho de chuveiro elétrico e é uma semana tomando banho de caneca. Com água morna, porque não dá para ferver muita água assim. Uma dada hora, desliga o gerador e todo mundo no escuro. Então, para minimizar esse impacto do que a gente poderia chamar de algumas privações de conforto, o Wagner cria essa estrutura de conforto na casa dos caravaneiros. Porém, sobrou um dinheirinho. Aí o Wagner, sem ter falado nada antes, olha, preparem-se, porque amanhã vocês vão oferecer um almoço para 250 pessoas que vão vir de Zaleca e não são apadrinhados. Eles foram convidados para almoçar com vocês. E vocês vão financiar, com o dinheiro que sobrou, vocês vão financiar e vão fazer o almoço. E a gente fez o almoço. E foi uma alegria, porque a gente fez o almoço, a gente financiou o almoço e a gente serviu o almoço. Então, o pessoal vinha assim, ó. Gente, e era comida de festa, porque arroz e feijão é comida de festa. Então, o pessoal que foi convidado para almoçar com a gente, comeu um pratinho com arroz, feijão e um pedacinho de peito de frango. Hã? Oi? Quando era adulto, eram 2 colheres de arroz, 2 de feijão, a Priscila já querendo chorar, e 2 pedacinhos de frango. Eu tô querendo também, ó. Ih, Júlio, vai ter que editar. E as crianças, 1 colher de arroz, de feijão e 1 de frango. E aí não tem. Eu olhei e falei, cadê o talher? Falei, cadê o talher deles? Idiota aqui. Gente, traz a colher, traz o garfo. Aí que eu olhei no canto, tava o Papá Wagner comendo com a mão, igual todo mundo. Eles comendo com a mão. O arroz era grudadinho para poder comer com a mão.
Vamos embora. E foi uma das experiências assim, mais maravilhosas, porque a gente não só comeu o que eles comeram, mas a gente comeu como eles comeram. E aí veio uma expressão linda do latim, que é a expressão companheiro, que há vários miudinhos atrás eu expliquei. Companheiro vem de companes, o mesmo pão. Nós comemos o mesmo pão da mesma forma. Então esse almoço, para mim, foi... Eita! Vamos lá. Bom, aqui então vocês têm as chambras, né, que eles chamam de chambras, né? É a roça prontinha, já arada, preparada para receber a semente, mas aí precisa de chuva. E aí a agricultura familiar no Malawi depende do regime de chuvas. Às vezes não chove. É o que acontece lá no Menino que Descobriu o Vento, né? No filme não chove, eles ficam dependendo do projeto de irrigação, que o menino tem uma solução lá, ele desmonta a bicicleta do pai, pega peças né, uma bateria velha, consegue criar um dínamo, usar um dínamo para carregar a bateria para a bomba d'água tirar água do solo. Aí, quando você usa uma bomba d'água, e a Fraternidade Sem Fronteiras instala essa bomba d'água, você consegue praticar a agricultura irrigada, que é a próxima foto. Essa terra escura vira essa foto maravilhosa, né? Da agrofloresta que eles produzem lá, né? Então, você tem a produção ali de hortaliças, você tem a produção de milho, de feijão, tudo isso ao mesmo tempo. E essa fartura toda, além de depender da água, depende também das mamas das mulheres. As mulheres maravilhosas, alegres, festivas. A gente chegava no local, elas nos recebiam com tambor, com festa, com alegria, bastante alegria. E elas são a menina dos olhos da Fraternidade Sem Fronteiras, né? São as mães do campo, né? Que existem versões desse projeto também nos demais países onde a fraternidade atua, tá bom? Eu queria encerrar esse bloco de fotos aqui, né? Aliás, eu esqueci de mudar a legenda do slide que eu aproveitei, mas não tem importância, porque ela é extremamente cabível. Não sei se vocês se lembram, no estudo passado, a gente falou sobre perseverança. Lembram disso? Eu encerrei com os versos do Chico Buarque com o Rui Guerra, da peça O Homem de La Mancha, sobre o Dom Quixote. Sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. E essas mulheres vencem as dificuldades com aquilo que eu acho que é a maior virtude de toda mãe. Mãe com M maiúsculo, né? O superlativo da maternidade, que é a generosidade. No dia que a gente fez essa visita, essa foto, se não me falha a memória, quem fez o registro foi a Samanta Caravaneira, eu fiquei observando essa mãe, ela estava amamentando 2 bebês ao mesmo tempo. Eu achei aquilo curiosíssimo, né? Eu fiquei olhando assim, já desconfiando de que se tratava de uma cena típica do matriarcado bantu, que é aquele processo no qual a mãe da comunidade não é mãe só do menino dela, mas é mãe de todos. Um menino era dela, o outro não. Não, não são, não. Então, Tonzinho perguntou, e o pai desses meninos? Acho que essas senhoras fazem essa pergunta até hoje. Tonzinho, assim, brincadeiras à parte, muitos foram mortos, porque são refugiados do Congo, da guerra civil que está acontecendo no Congo. Então, muitas já cruzaram a fronteira viúvas. Outras foram abandonadas mesmo, né? Um detalhe sobre essas mães é que muitas precisaram mesmo, uma questão de necessidade de sobrevivência. Como elas são proibidas de trabalhar no Malawi, precisaram se prostituir, entendeu? E são mães assim, algumas delas tinham que se deitar com o homem por $2.
Por R$10. Entendeu, Tonzinho? Eu me lembro da fala de uma, assim, muito forte, que ela falava assim, às vezes não tinha nem sabão pra gente se lavar. Então, essas três situações, ou às vezes não sabe quem é o pai, às vezes o pai abandonou, ou às vezes são viúvas. A grande maioria das vezes são viúvas. Só que com um detalhe, elas amam a maternidade. Não é um processo de, ai, engravidei outra vez. Não. Elas adoram ficar barrigudas, adoram ficar com o peito cheio, adoram amamentar, elas gostam de ser mãe. E é uma cena assim interessante. Elas pegam uma capulana, amarram o menino nas costas, na região lombar assim. Então tem um bebezinho amarrado nela, na cintura. Um no braço e a outra mão na enxada. Eu vi isso. As enxadas elas são de cabo curto, sabe? Então um menino no braço, um amarrado nas costas e outro na enxada. E alucinadas com as crianças. Só que nesse sistema do matriarcado delas, se o menino some, elas não esquentam, não. Eu sei que alguma mãe estava tomando conta. Tanto que a Priscila, acho que quase que teve que trazer um menino pro Uberaba, porque a menina passou a tarde com a Priscila lá. Quem que é a mãe dessa menina? A menina estava tranquila lá na roça. Alguma mulher aqui dentro está cuidando do meu filho. Ela sabe que se precisar, alguma mulher dá o peito pro filho. Isso é muito bonito, né? Tem, mas muitos, muitos. Olha, eu vou destacar um que aparece na primeira foto, tá? Eu, ele e o Wagner, o Patrick. Patrick é um refugiado do Congo, um rapaz de 31 anos que fala 11 línguas. 11 línguas. Patrick, quando ele saiu do Congo e foi para Moçambique, ele já pescou atum. Depois ele aprendeu a fazer cabelo mega hair, montou um salão de cabeleireiro. Um guerreiro. 7 filhos. Um menino de 31 anos, goleiro, bom goleiro, goleiro do time, do projeto. Ah, português. Priscila, como é que o Patrick aprendeu língua portuguesa? Ouvindo o Zezé de Camargo e Luciano. É um gênio, ele aprendeu português de ouvido. Não foi em escola de idiomas, não. É um gênio. Uma gente culta. Oi? A grande ele sabe o inglês, sabe o francês, sabe o português. Que é o francês é o idioma do colonizador do Congo, a Bélgica. O inglês do colonizador do Malau, que é a Inglaterra, e o português do colonizador do Moçambique, que é Portugal. E os dialetos locais. Olha, só no Congo são mais de 400 línguas. Idiomas locais. E do que a gente fala assim, a África, acho que a África é tudo uma coisa só. Não, a África é plural, é um mosaico. O Brasil é a maior diáspora negra do mundo. O país que mais tem descendentes de africanos no mundo é o Brasil. Entendeu? Então eu contei para as mães, né? Tem uma foto, não sei onde está essa foto. Depois eu acho, mostro para vocês também. Eu tô com elas estavam descascando vagem de feijão. O feijão deles é graúdo assim. E elas sentaram ao redor de mim, assim, foi um momento muito gostoso. Eu sentei e eu fui contar para elas como que foi a vida dos afrodescendentes, ou seja, os nossos ancestrais em comum aqui no Brasil. E eu contei para elas que as mamas de 500 anos atrás, quando tinham que às vezes se separar dos seus filhos e um filho entrava no navio negreiro, elas tinham medo de que, não sabia para onde eles estavam indo, de que no lugar que é onde eles chegassem, eles morressem de fome. Então elas pegavam o feijão, o arroz, que era cereal, leguminosa local ali, e escondia no cabelo crespo deles. Onde eles chegassem, pegava a semente e plantava para... E foi assim que o arroz e o feijão chegou no Brasil. Foi assim. Quando eu contei isso para elas, assim, elas... Não. Aí elas, em seguida, elas pediam uma palavra, empoderadas, assim, mulheres fortes, discurso forte. Aí uma delas falou um negócio que mexeu comigo, falou assim, então,
Nossas ancestrais alimentaram vocês no Brasil e agora vocês vêm alimentar a gente na África. A conexão que ela fez, sabe, é de uma perspicácia sociológica incrível, porque ela entendeu que esse é um compromisso nosso com a África. Eu me lembro, há anos atrás, o governo brasileiro, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, o governo brasileiro perdoou a dívida de alguns países, a dívida externa de alguns países africanos com o Brasil. O povo ficou bravo. Ah, mas a nossa economia... A gente tem dívida com a África, uma dívida que a gente não paga, nem se montar um projeto Umbutu em cada cidade da África. A gente foi lá pagar a dívida. Uma dívida de coração, uma dívida espiritual, uma dívida histórica, uma dívida humanitária. Entenderam? Por isso que eu separei algumas coisas assim, mas acho que dá tempo nesses 15 minutos que a gente tem ainda de estudo, né? De eu propor uma reflexão para vocês. Eu não vou ler os textos, porque senão não vai dar tempo. Eu vou preferir que vocês depois leiam em casa, o pessoal de casa depois congela a imagem e leia. Eu vou preferir analisar. Bom, a nossa ideia de assistência social, quando eu falar nossa ideia, eu vou denominar como cultura urbana ocidental. Essa cultura urbana ocidental pode estar em Tóquio. Não é um ocidente geográfico, é um ocidente ideológico. E não é a vida da aldeia, não é a vida tradicional, não é a vida do quilombola, não é a vida do índio, não é a vida da aldeia africana. Eu estou falando da vida da grande cidade. Então a nossa mentalidade é urbano-ocidental. Certo? Na nossa perspectiva de assistência social, a gente dá o que sobra. A parábola do Lázaro e do rico é isso. Olha, começa dizendo assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Isso é uma história criada por Jesus, é uma composição literária dele, dizendo: tinha um homem rico que era também perdulário. Ele era também um esbanjador. E aí embaixo diz: havia também um certo mendigo. Ele coloca mendigo, e aí quando a gente vai no original grego é isso mesmo, porque não é um homem pobre. O homem pobre às vezes tem uma casa pobre, uma roupa pobre. O mendigo não tem nada. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Detalhe: o rico não dava as migalhas da sua mesa para o pobre desejava. O que isso quer dizer? Que nem as migalhas o rico dava para ele. O pobre ficava ali aguando, salivando. Essa é a nossa perspectiva. Maravilhosa. Sabe por quê? A perspectiva é de que, pelo menos as migalhas que caem na minha mesa, eu vou ter que ajudar alguém. E a fraternidade sem fronteiras se mantém assim. E ai de nós, se não dermos das nossas migalhas, da nossa sobra. Porque a nossa caridade, eu estou dizendo nossa, generalizando, mas todo mundo é inteligente, sabe que existem inúmeras exceções. Mas, de modo geral, a gente faz as contas, a gente paga as contas, a gente garante o nosso, separa um tanto para a poupança, que é a nossa perspectiva de previdência, sobrou, apadrinhei uma criança. Entendeu? É errado isso? Ai de nós se não fizermos. Aí a gente vai estar na condição do rico, que não partilhava nem as suas migalhas com Lázaro. Quem se lembra a condição que ele chega no mundo espiritual? Pedindo para o Lázaro: molha o dedo na água e descer dentro da minha boca. Mas a gente tem que ter consciência de que
o assistencialismo que a gente pratica é com a nossa sobra. E é. Por que eu estou enfatizando isso? Porque isso é caridade. Sim, isso é necessário demais. Se a gente, quando eu digo a gente, todo mundo que apadrinhou, eu apadrinhei. Se a gente parar de apadrinhar, o Wagner tem que chegar para essas mulheres e falar, gente, do mesmo jeito que ele falou, começa amanhã, ele tem que falar, amanhã não vem não. Então, ó, cuidado na hora que o cartão for clonado, na hora que virar o cartão, padrinhos, porque se você esquece de apadrinhar de novo, o Wagner tem que dar cambalhota, plantar bananeira literalmente, para socorrer aquilo. E a Clarissa me falou do lado do Wagner, na casa deles. Ó, Aloísio, o mês nunca fecha. Todo mês, quando vai pagar as contas, não tem dinheiro. Ou seja, a despesa é maior que a receita. Nós não temos padrinhos para acolher todo mundo. Só que no dia de pagar as contas, dona Joana, alguém, um maluco por aí, abençoado, vai lá e pá, 20 mil, 30 mil. Próximo mês, mesma aflição. Mesma aflição. Porque o mundo urbano ocidental, as camadas médias, os ricos e a elite, que está acima, de Estados Unidos, Europa, Brasil, quando é generosa, contribui com a sobra. Isso é caridade, mas não é Ubuntu. Não, Aloísio, mas é projeto Nação Ubuntu, é projeto a Nação Ubuntu, porque internamente, dentro do muro, eles vivem de forma comunitária. Na perspectiva Ubuntu, não há propriedade privada. Tininha, quem que é a dona da Chambra? Pergunta pra Tininha, porque ela esteve lá. Quem que é a dona da Chambra? Priscila, quem que é o dono da usina de carvão? Não tem dono. Tudo lá é de todo mundo. Não tem comércio, tudo é partilhado. Então é outro projeto de sociedade. Lá eles vivem um embrião disso. Não é a nossa sociedade. Mas isso está no Evangelho, Luiz? Vamos ver se está? Bom, Jesus pega e fala assim, ó, tá, eu vou apresentar uma proposta de caridade que vocês vão dar conta de fazer num primeiro momento, mas também vou apresentar como a coisa vai ser quando a terra se regenerar. E aí vem o óbolo da viúva. Quem que é o óbolo da viúva? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Era oferta para o templo, mas aqui a gente entende o auxílio aos pobres. Os ricos davam suas ofertas. O que a gente já presume? Os ricos davam aquilo que sobrava. Aí Jesus pega e diz assim, e viu também Jesus olhando, viu uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Eram as que estavam sobrando, né? Olha embaixo. E disse, aí Jesus virou para os discípulos e falou, agora eu vou ensinar um Ubuntu para vocês. Em verdade vos digo que ela lançou mais do que todos, essa pobre viúva. Sabe de que Jesus está falando? De percentual. De transferência de renda em cima do percentual. Porque talvez um rico lançou 10 moedas. Ela lançou 2 moedas. Mas Jesus fala que ela lançou mais que eles. Ele não está falando de quantidade de moedas, ele está falando de percentual em cima do próprio patrimônio. O que aquelas 10 moedas representam em cima de tudo que o rico tem? Agora vamos ver o que representava em cima do orçamento dela? Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes
sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. Ela não deu um percentual parcial, ela deu 100%. É o que ela tinha para comer. Ela tirou do bolso e pôs a... Toma. É o que a Clarissa fez. Da história que eu contei para vocês. Uma moça de classe média do Rio de Janeiro que largou uma carreira como administrador de empresa no Rio e foi viver com $100 por mês em Tzaleca, mas frequentemente ela pegava os $100 dela e fazia o quê? Um jantar na casa dos amigos. Bom, prosseguindo. Gente, não é que vai dar tempo? Agora, Jesus precisa frisar isso. O que é o modo de vida de Ubuntu e a dificuldade que a nossa perspectiva tem de comprar essa ideia. Aí vem a parábola do jovem rico, que não é uma parábola, né? Aconteceu de fato. Qual que é a história do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, eu quero conquistar o Olam Rabá, o reino dos céus, a vida eterna. Os judeus chamam de Olam Rabá. É a terra regenerada. Eu quero chegar lá. Isso é uma visão sofisticada, porque os judeus já tinham uma ideia que o Olam Rabá não é um 2012, 2022, sabe? Não é um ano. É um quando meu. E eles chegam para Jesus e falam assim: eu quero que o reino do céu chegue para mim. Aí Jesus fala: tá certo. Vamos ver primeiro o que você sabe. Ele era um doutor da lei. Fino, rico. Eu sei que é rico porque o Humberto Campos tem um conto sobre ele. Inclusive fala o nome dele, era Efraim. Então, Jesus chega para o Efraim e fala assim: o que você sabe? Vamos lá. Você matou alguém? Não. Furtou? Não. Você disse falso testemunho? Também não, mestre. Honrou seu pai e sua mãe? Aham. Tudo isso, ele fala para Jesus, eu guardei. Aí vem uma outra expressão. Primeiro, o que eu quero fazer. Depois, o que você sabe. Depois, o que você guardou. Ou seja, o que eu sei e fiz. Guardar os ensinamentos é isso. O que eu sei e fiz. Fechou a conta, está no reino dos céus, não é? Não matou, não roubou, respeitava pai e mãe e nunca fez fofoca? Que maravilhoso. Só que Jesus complica a vida dele. Jesus azedou o dia dele. Porque Jesus era provocativo, problematizador. Jesus tirava o sossego. Por isso que o Cristo fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer o conflito. Olha o que Jesus vira para ele e fala. E Jesus, olhando para ele, o amou. Era sinal de amor isso. Olha que lindo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Jesus fala um negócio duro, só que amando. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no reino do céu. Depois vem e me segue. Ele não falou, vai, vende parte do que tem e depois distribui os pobres. Ele falou, vende tudo. E ele também não falou assim, depois pega o dinheiro de tudo e dá uma parte para os pobres. Ele falou assim, dá tudo para os pobres. É isso que fez. O que a Lilian fez. Eles vão ficar bravos de eu estar dando um exemplo deles, mas tudo. Mas, Luiz, não é uma figura de linguagem, não. Gente, eu vou falar um negócio para vocês sobre miudinho. Todas as vezes que o povo acha que Jesus está falando um negócio, ele não está falando aquilo. Porque é uma metáfora. Essa é uma das poucas passagens, essas que eu estou citando, em que Jesus não está usando metáfora, não. Ele está falando isso mesmo. Só que ele está falando isso para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. No mundo que a gente deve almejar, ansiar
e trabalhar por ele hoje, não tem posse. Não tem registro. Não tem CNPJ. Não tem. Não tem meu. Não tem seu. No Ubuntu, só tem nosso. Esse negócio é um negócio tão barra pesada que o menino pegou e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ficou chateado com Jesus. Deve ter chorado a noite inteira. Porque Jesus propôs um negócio para ele, que para ele era pesado, porque ele tinha posses. Pô, por que Jesus fez essa maldade com ele, hein? Tirou o sossego dele, estava todo serelepe, alegre, feliz, entusiasmado. Uhul, vou seguir Jesus. E aí Jesus joga esse balde de água fria nele. Essa indignação teatral minha foi a dos discípulos. Porque os discípulos admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: na hora que os discípulos foram censurar Jesus, pô, mestre, pegou pesado com o rapaz, né? Jesus virou para os discípulos e disse assim: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Confiam nas riquezas. Acreditar no capitalismo. Bobo de quem acha que eu estou fazendo dicotomias ideológicas aqui. Eu estou falando de uma outra coisa que vai superar o capitalismo. É a revolução espiritual, não é política, não é nada disso. É a revolução espiritual que vai acontecer no coração das pessoas. Elas não vão mais suportar possuir coisas se o outro não tiver o mínimo. Elas não vão dormir em paz nem quando derem as suas sobras. Elas vão sentir um anseio íntimo de dar mais. Bom, os discípulos viram para Jesus e falaram assim, e eles se admiravam ainda, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Pedro cutucou, mas com esse critério dele, quem é que vai chegar? Quem que vai dar conta disso? Jesus pôs um sarrafo. Eu tive um professor que falava um negócio interessante, professor na faculdade, ele falava assim, meus caros, eu não vou abaixar o coxo à altura da ignorância de vocês. Vocês é que vão ter que se elevar até ele. Jesus não vai chegar para a humanidade e falar, salvamos a África com o que nos sobrava da Europa, da América, do Japão. Não. Jesus vai falar assim, eles estão passando fome porque vocês estão vivendo errado. Porque vocês deviam estar vivendo como eles. Porque as primeiras comunidades do mundo eram aldeãs e eram lá na África. E porque a África permaneceu pobre, se urbanizou menos, se industrializou menos, essas aldeias permaneceram lá. Desprovidas de bens materiais, mas guardando um tesouro. Aquele escondido no campo. Sabe que tesouro que era esse? Que é esse? Ubuntu. Se a África tem que importar antibiótico da América, a América vai ter que importar Ubuntu no próximo milênio, da África. E aí, encerrando, eu queria encerrar com a igreja de Jerusalém, porque é muito forte. Em Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, é a narrativa de Lucas sobre como os discípulos foram viver em Jerusalém. Porque eles tinham uma vida aldeã em Cafarnaum. O desafio era, você vive de forma comunitária, coletiva, tudo é de todos em Cafarnaum. Como é que você vive em Jerusalém, uma metrópole? Aí vem o Atos dos Apóstolos e diz assim, o coração e a alma da multidão, dos que creram, era um só, e ninguém dizia ser somente seu algo do que possuísse.
mas todas as coisas lhes eram comuns. Bando de comunista. Comunismo é isso. Comunismo não é uma teoria sociológica do século XIX. Comum. É o culto ao que é comum. É quando não há mais indivíduo. Existe só um todo. Assim era a igreja de Jerusalém. E isso está detalhado em Paulo e Estevão. Olha só o que eles continuam narrando. Pois nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas. Olha o que o jovem rico não quis fazer. Quer entrar para a comunidade de Jerusalém? Para a igreja de Jerusalém? Vai. Vende tudo que tem. Pega o valor e traz para a comunidade. A partir de hoje, o seu patrimônio não é seu mais. É de todo mundo que vive aqui. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Não é hectarismo. Hectarismo é matematicamente impossível. É justiça social. Eles praticavam internamente. Como que é isso? Quem tinha mais necessidade, tinha mais. Aquele que tinha menos, porque, por exemplo, não tinha filho, não ficava chateado porque o outro tinha mais porque tinha filho. Isso é justiça social. E então, quem vai ler o Paulo e Estevão vai lembrar do Barnabé. E então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade. O Barnabé era rico. Vendeu-a e trouxe o preço, o valor da venda, e o depositou aos pés dos apóstolos. Foi assim que o Barnabé entrou para a comunidade cristã. Ele tinha uma propriedade no Chipre, vendeu tudo, pegou o dinheiro e falou assim, eu vim morar com vocês. Eu vim morar no projeto Nação Ubuntu de Jerusalém. Larguei tudo e vim. Não tem mais nada. Vou parar aqui, tá bom? Talvez alguma coisa eu retome no estudo da semana que vem, que é um especial de Natal. Mas hoje a gente estendeu um pouco mais, porque não faria sentido eu trazer as fotos, as imagens, sem essa problematização. Por favor, daquilo que sobrar da ceia de Natal de vocês, apadrinhem. Vamos, pelo menos, fazer mais do que o rico da parábola do Lázaro e do rico. Mas sabendo que o projeto é mais ambicioso. O Ubuntu, o poço filosófico de onde vem o Ubuntu é mais fundo. Bom? Até a semana que vem.